Aleluia. Aleluia. Oh Deus, vem manifestar, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. Aleluia. O que dizer? Aleluia. Quando Ele está aqui, Senhor. Aleluia. Nós te desejamos outra vez aqui, Senhor. Bom dia, graça e paz. Que louvor lindo, que louvor lindo. O que fazer, o que dizer na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Bom dia, graça e paz. Como é que você está? Espero que você esteja debaixo da graça, da paz e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Hoje eu quero falar de um versículo de um dos salmos mais bonitos da Bíblia, o Salmo 23, o salmo que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca vai me faltar. Mas hoje eu quero dar uma atenção especial ao versículo 5, na última parte, quando ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E eu fiquei pensando, né? Ele foi ungido jovem para ser rei quase 17 anos depois, né? Mas o que me chamou a atenção foi esse desejo dele ter a cabeça dele ungida, né? E aí, a gente sabe que o pastor, ele dá muito valor para cada uma das ovelhas. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: aquele que o Senhor deu para mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor não despreza ninguém. Vão embora aqueles que querem, aqueles que não suportam o processo, aqueles que não querem passar por momentos difíceis, aqueles que não suportam passar por circunstâncias não tão agradáveis, aqueles que desistem, aqueles que ficam pelos caminhos. E aí, a gente já sabe que o pastor é aquele que abandona as 99 ovelhas para ir atrás da perdida, né? Ela se perdeu, ela se distraiu, ela se perdeu. Ela não se rebelou e disse: eu vou embora. É diferente do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele disse: eu vou embora. E ele teve que voltar sozinho. O pai só ficou aguardando. Mas da ovelha perdida, daquela que se distraiu, daquela que, por um momento, se desgarrou, né, da manada, do bando, ele vai atrás. Porque a ovelha é um animal muito frágil, muito indefeso. E ela precisa da guarda e da proteção do seu pastor, assim como eu e você. Sem o pastor, ficamos perdidos, não sabemos para onde ir, não temos direção. É diferente também da dracma perdida, né? Foi um acidente, se perdeu a dracma.
Aí se acendeu a luz, se procurou até encontrar. Como eu disse, é diferente do filho pródigo, que se rebelou e foi embora. Existem ovelhas que se rebelam e vão embora. Esse vai ter que voltar sozinho. O pai está só esperando, de braços abertos, quando ele realmente se arrepender do que fez. Mas diz que a ovelha perdida, ela é muito indefesa. Mas o maior inimigo da ovelha perdida diz que não são de verdade o lobo, os lobos. Não são os leões, não são os chacais, e nem o salteador, que é aquele que mata o pastor para ficar com as ovelhas. Diz que o maior inimigo da ovelha indefesa e perdida são as moscas varejeiras. Porque quando uma mosca varejeira colocar um dos seus ovos no ouvido, na orelha, né, da ovelha, diz que os tímpanos delas inchavam e ela já não conseguia mais ouvir a voz do seu pastor. É claro que esse pastor estava procurando, né, chamando por ela, buscando por ela. Sabe? Uma vez eu me afastei dos caminhos. Eu desisti. E por várias e várias vezes eu senti que o Senhor tinha saudade de mim. Eu era tomada pela presença do Espírito Santo. De repente eu começava a falar em línguas e eu falava, Senhor, que saudade de estar no seu templo. E aí ela não ouvia a voz do pastor. Lá em João 10, se você puder abrir aí, João 10, do versículo 27 ao 30, vai estar falando assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas quando esse ovo é colocado no ouvido, né, da ovelha, os tímpanos dela se incham, se fecham. E quando essa mosca é colocada nos olhos da ovelha, diz que ela liberava uma secreção e ela não podia mais ver. E quando isso acontecia, ela perdia o caminho. Pode abrir lá em Provérbios 3, versículo 6. Olha o que diz. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não enxergando, ela não sabia por onde ir, por onde andar. O Salmo 28, versículo 1, vai dizer assim: A ti eu clamo, Senhor, rocha minha, não seja surdos para comigo.
E não suceda que se te cales acerca de mim, e eu me torne semelhante aos que descem a cova. Tem uma versão que fala assim, Salmo 28, versículo 1. Não te cales, Senhor, acerca de mim, e que não me torne semelhante aos que descem a cova. João 14, 6 vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela não enxergava mais o caminho. E quando essas moscas eram depositadas no focinho da ovelha, ela sofria de uma doença que chamava língua azul. A língua da ovelha inchava, ficava roxeada e caía para o lado de fora da boca. A única maneira dela lubrificar a sua língua era colocar a língua na boca e prender entre os dentes. Mas a língua estava inchada. Davi, sabendo disso, toda manhã banhava a cabeça de todas as suas ovelhas com óleo, para que, se por acaso alguma mosca depositasse um ovinho em qualquer desses lugares, o óleo fazia com que eles escorregassem e ali não proliferasse. E Davi falava assim: Senhor, já que eu sou a sua ovelha, unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Se for para eu ouvir, eu quero ouvir só o que edifica, o que acrescenta, o que alimenta. O que você anda ouvindo? Se for para falar, Senhor, eu quero falar o que dá vida, o que abençoa, o que a sua boca anda proferindo. Se for para enxergar, eu não quero ir pelo que eu vejo, mas eu quero ir pelo que eu creio, Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor, me ajuda. Unge a minha cabeça, para que eu possa ver, ouvir e falar só aquilo, Senhor, que edifica. Só aquilo, Senhor, que me abençoa. Assim como o pastor das ovelhas. Cuida delas. O Senhor cuida dos seus filhos, suprindo todas as nossas necessidades e guiando nos nossos caminhos. Por favor, Senhor, não permita que eu me distraia e que eu me perca pelo caminho. Sê comigo, ó Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.